E essa informação de que Marcos Antônio do São Paulo será jogador do Flamengo depois da Copa do Mundo, o vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e confirma também se Luiz Araújo pode ser envolvido numa troca. Preciso contar que o Corinthians não terá Memphis Depay contra o Barra. Nessa quinta-feira na Neoquímica Arena existe a suspeita de que ele também não jogue no fim de semana por causa de um gramado sintético. Falo também sobre Carlo Ancelotti. O treinador da seleção brasileira respondeu sobre Neymar na Copa. Já o Galo não pode mais perder receita e faz decisão contra o Ceará pela Copa do Brasil. Falo ainda sobre o Cruzeiro, que tentou a contratação de Rafael do São Paulo. Para completar, Flamengo e Palmeiras são donos de times com mais atletas na pré-lista de convocados para o Mundial. Para completar, o salário de Messi maior do que de quase todos os times inteiros da Major League Soccer. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Das últimas 6 dicas que a gente passou por aqui, 5 bateram. E para essa quarta-feira, preciso da vitória do Manchester City contra o Crystal Palace, campeonato inglês. Preciso que a Inter de Milão seja campeã da Copa Itália contra a Lazio. E preciso que o São Paulo vença ou empate contra o Juventude na Copa do Brasil. Se essa combinação bater, a gente pega uma odd de 2,12, ou seja, mais do que dobramos o valor da nossa fezinha. Aqui vem a boa notícia. Clica no link do comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete, exatamente como eu sugeri, aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que a Portuguesa não terá mais Elcio Mendonça como gerente de comunicação. Ele foi dispensado nessa terça-feira, apesar do trabalho extremamente bacana à frente do departamento de comunicação da Portuguesa. Fica aqui as nossas lamentações. Já Fluminense, Cruzeiro e Internacional venceram seus jogos nessa terça-feira e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e, por consequência, 3 milhões de reais de prêmio pago pela CBF. Todas as vitórias por diferença de um gol. Cruzeiro fez 1-0 no Goiás, o Fluminense fez 2-1 no Operário e o Internacional fez 3-2 no Atlético. Tadeu, goleiro do Goiás, que pegou muito na partida contra o Cruzeiro, acabou tendo uma fratura na tíbia. Ele foi substituído no fim da partida, inclusive um jogador de linha do Goiás acabou tendo de se transformar em goleiro por conta das 5 substituições que já haviam sido feitas. Endrick vai treinar a partir da próxima semana no Real Madrid. O jogador não terá mais atividade no Lyon e quer se preparar para uma eventual convocação para a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Quero fechar esse vídeo, giro de notícias, para contar que o Nacional de Muriaé tem mais um investidor. O clube da Zona da Mata Mineira contará com Alex Lopes, dono de uma empresa da indústria farmacêutica. Ele acaba de se tornar sócio de Paulo Taunay, do Grupo Delta, à frente do clube. E Lionel Messi ganha mais sozinho do que praticamente todos os elencos que o enfrentam na Major League Soccer. Essa constatação pode ser feita a partir da divulgação de um documento da Major League Soccer. Todo ano, a MLS divulga os salários de todos os atletas que disputam a competição. E através desse documento deu para comprovar que Lionel Messi ganha 28 milhões e 300 mil dólares por ano. Estamos falando de 139 milhões de reais. Somente o Los Angeles FC custa, somando todo o seu elenco, mais do que os 139 milhões por ano pagos a Lionel Messi. O elenco do Los Angeles sai por algo na casa dos 161 milhões de reais. É como se a gente tivesse um jogador do Campeonato Brasileiro que sozinho ganhasse mais do que outros 18 times da primeira divisão. E a diferença de Lionel Messi para o segundo mais bem pago lá na Major League Soccer também é gigante. O Messi fatura 139 milhões de reais por ano contra 54 milhões de reais do sul-coreano Son, que é bastante conhecido, ex-atleta do Tottenham. Depou do Inter Miami, Lozano do San Diego e Almiron do Atlanta United completam o top 5 dos jogadores mais bem pagos da Liga Norte-Americana. Flamengo e Palmeiras são de longe os clubes com mais atletas convocados nas pré-listas para a Copa do Mundo. Rubro-negro aparece com 12 jogadores, sendo 7 da seleção brasileira.
O Palmeiras aparece logo atrás com 9 atletas. Importante lembrar, antes de contar sobre quem são esses jogadores, que a FIFA paga uma quantia para os clubes por cada dia desses atletas à disposição de suas seleções na Copa do Mundo. No último Mundial, esse pagamento foi de $10.900, ou mais ou menos R$57 mil de diária por cada atleta convocado. O Flamengo hoje tem 12 jogadores na pré-lista, ou nas pré-listas, né? São eles: Léo Pereira, Danilo, Alexandro, Paquetá, Pedro e Samuel Lino, além do Ortiz. Na seleção brasileira, Arrascaeta, Varela e Dela Cruz, Plata e Carrascal. Já o Palmeiras tem Andrés Pereira, Flaco Lopes, Giai, Gustavo Gomes, Maurício Sousa, Arias, Piquerez e M. Martínez. E o goleiro Rafael do São Paulo recusou a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. Esse contato aconteceu algumas semanas atrás, pouco depois da lesão de Cássio e da constatação do Cruzeiro de que Matheus Cunha, contratado do Flamengo, não conseguiria vingar como titular. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Rafael que confirmou as tratativas. Ela ainda lembrou que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro, adoram o Rafael e fizeram esse convite para o jogador de 36 anos de idade, cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Rafael agradeceu o convite, mas decidiu permanecer no São Paulo. Hoje, inclusive, Rafael e seu empresário Fábio Melo trabalham com a possibilidade de uma extensão de vínculo. Apesar dos 36 anos, Rafael ainda pretende jogar por bastante tempo. Rafael, que defendeu o Cruzeiro de 2008 a 2019, mas jogou muito pouco porque na época era reserva do goleiro Fábio. Só para completar, registrar ainda aqui Rafael, que não conseguiu cair no gosto de todos os torcedores são paulinos, embora seja reconhecido, também foi procurado pelo Bahia. Mas assim como no caso do Cruzeiro, Rafael rejeitou a possibilidade de deixar o Morumbi. E o Galo não pode mais perder receita. E quando eu trago essa frase, eu me refiro ao duelo contra o Ceará valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto vale R$3 milhões para aquele que passar. Você sabe, o Galo tem a segunda maior dívida do futebol brasileiro, só atrás do Corinthians, e precisa desesperadamente de receita. Atlético que só estreou na quinta fase da Copa do Brasil, até por isso não teve direito às cotas das 4 primeiras fases. A presença na quinta fase assegurou R$2 milhões. Em caso de classificação, entram mais R$3 milhões. Em caso de eliminação, dá para dizer que a crise vai se instalar de vez e podem ocorrer demissões. Preciso lembrar que o Galo já tem desperdiçado receitas na Sul-Americana. Você sabe que a presença dos times na fase de grupos assegura um prêmio de R$1,5 milhão, mas cada vitória paga R$610 mil por vitória na fase de grupos. Acontece que dos 4 jogos disputados pelo Atlético até aqui, só uma vitória, ou seja, dos R$2,5 milhões disponíveis, o Galo desperdiçou R$1,9 milhão. Só para completar, uma pequena correção em relação à informação que eu trouxe nessa terça-feira a respeito da nova divisão da SAF do Atlético. Você sabe, Rubens e Rafael Menin estão colocando R$530 milhões no clube, na SAF, e por conta disso vai haver uma mudança societária. Cheguei a dizer para vocês que Rubens e Rafael Menin vão passar a ter mais de 80% das ações da SAF. E falei em determinado momento que o Renato Salvador, que tinha 6,7%, passaria para menos de 2%. Na verdade, esse 6,7% pertence ao FIGA, Fundo de Investimentos e Participações Multi-Estratégia, feita aqui a correção. Carlo Ancelotti deu entrevista a Reuters e falou sobre a possibilidade de Neymar ser ou não convocado. Já te adianto que ele não cravou posição, mas gostaria que você ouvisse com atenção para tirar suas próprias conclusões. Abre aspas para o Ancelotti: Neymar é muito amado, não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar Neymar, você não vai colocar uma bomba no vestiário, porque ele é muito querido, muito amado. Quando tem que escolher, se considera várias coisas. Ele teve um problema e está se recuperando. Está trabalhando para se recuperar. Nos últimos jogos, melhorou muito e tem atuado com continuidade. A partir dessa frase, a minha impressão é de que o Neymar será convocado, mas Carlo Ancelotti prosseguiu e disse, abre aspas, eu sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, porque a informação que eu tenho sobre todos os jogadores brasileiros nesse ano, ninguém tem. Posso fazer uma lista perfeita? Impossível, mas posso fazer uma lista com menos erros. Disso estou seguro. Só para completar, registrar que o Pilhato, em suas redes sociais, praticamente cravou que Neymar não será convocado. André Rizek também tem afirmado nos últimos dias que a convocação de Neymar seria uma surpresa. Já Cafu
ex-jogador da seleção brasileira, afirmou que a chance de o Neymar ser convocado é imensa. Confesso que estou super curioso para saber como é que essa história termina. Você já tem seu palpite? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Memphis Depay não enfrentará o Barra nessa quinta-feira pelo Corinthians. Há quem diga que ele também não volta no fim de semana contra o Botafogo. Renato Nalesso, Cascão, diretor do programa do Neto, imagina inclusive que o holandês não atua mais pelo Corinthians antes da pausa para a Copa do Mundo. O que dá para cravar é que a situação de Memphis Depay parece cada vez pior com a camisa alvinegra. Atleta que se machucou contra o Flamengo, lesão de grau 2, no dia 22 de março, lesão muscular. A expectativa, segundo o próprio Memphis, é que ele pudesse voltar contra o Palmeiras. Mas aí o Memphis usou as redes sociais para acusar uma pessoa do departamento de fisioterapia do Corinthians de um erro no exercício, o que agravou a situação e prolongou seu retorno. O Pedro Silveira, que era dirigente do Corinthians, depois se tornou tão próximo do Memphis que hoje atua inclusive no staff do atacante, chegou a afirmar que o Memphis voltaria contra o São Paulo ou contra o Santa Fé. Em nenhum dos dois casos isso aconteceu. Para a partida contra o Barra nessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, ele deve ser preservado, até porque ainda não tem trabalhado com o restante do elenco de forma total. O jogo seguinte é contra o Botafogo, domingo, no Newton Santos. E aí dentro do Corinthians já se especula que o Memphis não gostaria de voltar, correndo o risco de agravar a lesão em um gramado sintético. Você sabe, o estádio do Botafogo tem grama artificial. A partida seguinte contra o Peñarol, na próxima quinta-feira, em Montevidéu, pela Libertadores da América. Imagina-se que aí possa ser a volta do Memphis. Se isso acontecer, ele vai disputar apenas 3 partidas até estar à disposição da seleção holandesa. Contra a Peñarol, contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, e contra o Platense, ainda pela Libertadores da América. O que você pensa sobre essa situação envolvendo o Corinthians e Memphis Depay? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Marcos Antônio vai mesmo ser jogador do Flamengo depois da Copa do Mundo. Nas últimas horas, o craque Neto, em seu programa na TV Bandeirantes, assegurou que o negócio está fechado. O que eu fiz? Entrei em contato com as 3 partes, com o Flamengo, com o staff do jogador e com o São Paulo. O Flamengo preferiu nem confirmar nem negar. O staff do jogador saiu pela tangente. E a falta de respostas de 2 das 3 partes me levaram a imaginar que de fato a coisa pode acontecer. Vale a lembrança de que na primeira janela de transferências desse ano, o Flamengo fez proposta oficial. E o Marcos Antônio trabalhou nos bastidores para que o negócio acontecesse. Ele queria se mudar para o Flamengo. O São Paulo, muito pressionado pela falta de resultados, cobrança de torcedores, decidiu rejeitar a proposta. Na oportunidade, os clubes até cogitaram dar uma preferência ao Flamengo. Em caso de proposta de outro clube, o Flamengo seria avisado e teria a oportunidade de cobrir. Mas essa prioridade acabou não se confirmando. Tudo porque o São Paulo, para isso, queria contar com o Alan por empréstimo. Você sabe, o volante foi negociado por empréstimo com o Corinthians. Então hoje o Flamengo não tem nenhuma prioridade em relação ao Marcos Antônio. Para completar, faltou a resposta do dirigente são paulino, certo? Essa pessoa com quem conversei do departamento de futebol afirmou que não há nada fechado entre São Paulo e Flamengo. Mas Nicola, e a possibilidade de o Luiz Araújo ser envolvido numa troca? Essa também foi outra especulação das redes sociais. Entrei em contato com o representante do Luiz Araújo e ele tratou a chance de o Luiz ser envolvido numa troca com o Marcos Antônio como impossível. O Luiz Araújo até pode agradar o São Paulo, mas hoje, se não ficar no Flamengo, tem 2 propostas mais altas de Atlético Mineiro e Cruzeiro que estão bastante interessados. Só para completar, contar que o Marcos Antônio na atual temporada soma 21 jogos e 3 assistências, está machucado desde 14 de abril, se recuperando de uma lesão muscular. A tendência é que ele dispute ainda algumas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!